Oi, pessoal, tudo bem? Estamos no nosso módulo 10, parte 5, tá? Onde nós vamos realizar juntos, né, a correção das páginas 62 a 70, que a Pro tinha deixado para vocês como proposta na última aula para que vocês treinassem, tá bom? Então, primeiro exercício. Aqui tá falando que Rodolfo montou um objeto, como esse aqui ao lado, com blocos de madeira, né, em forma de cubo, e que ele tinha 1 centímetro cada bloquinho, cada aresta desse bloquinho. Então, é um bloquinho formado de 1 centímetro cada aresta. E aí, aqui pergunta pra gente com que sólido geométrico se parece esse bloco que ele montou. Se parece com um cubo, né? Aqui pede que a gente indique qual a largura, o comprimento e a altura desse bloco. Então, quando a gente conta, são 3 blocos de largura, 3 de comprimento e 3 de altura. 3 blocos em cada uma das medidas. Lembrando que na última aula nós falamos sobre medidas de volume, o que é extremamente importante para vocês lembrarem, tá? Por quê, pessoal? Para não confundir com a medida de área. Medida de área a gente faz lado vezes lado, comprimento vezes largura. E a medida de volume são 3 medidas: comprimento, largura e altura, tá bom? Então não pode confundir. Então aqui pede que a gente faça a multiplicação indicando quantos bloquinhos tem. Então a gente viu que tem 3 de largura, 3 de altura e 3 de comprimento, então vai dar 27. E o volume desse objeto, então, é de 27 centímetros cúbicos, tá? E aí diz que ele vai... Imagine que Rodolfo vai representar um bloco retangular utilizando 6 objetos desse que ele montou. Então, a gente calculou que ele montou, cada um que ele montou tem 27 centímetros cúbicos, né? Porque são todos iguais. Ele montou 6, então ele vai ter 162 blocos de madeira. Ele vai ter que usar aí para realizar essa atividade. Uma caixa mede 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Calcule o volume dessa caixa. Pessoal, a Pro sempre pede que vocês façam aí o desenhinho, né? Nesse caso aqui o da Pro não é uma caixa, né? Não é um bloco retangular, mas é só um exemplo. Então, vocês desenhem, coloquem o comprimento, que é 30 centímetros, a largura, que é 20, e 10, que é a altura. E aí vocês calculam. 30 vezes 10 vezes 20 vai dar 6.000. Então, o volume dessa caixa é de 6.000 centímetros cúbicos. Agora é com você. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa e justifique. Os poliedros podem ter partes arredondadas. Falso. Poliedros são sólidos geométricos que não rolam, então não pode ter partes arredondadas, tá? Então, todas as suas faces são planas. O cone é um poliedro. Falso. O cone é um corpo redondo, porque ele rola. O triângulo é um poliedro. Falso, porque triângulo não é um sólido geométrico, né? Triângulo é uma forma geométrica. A pirâmide não é um polígono. Verdadeira, a pirâmide ela não é um polígono, a pirâmide é um poliedro. E o triângulo é um polígono, né? Porque a pirâmide é um sólido geométrico, portanto não pode ser um polígono. Ela tem 3 dimensões aí, né? Veja estas representações de sólidos geométricos e escreva seus nomes. Então, pirâmide de base quadrada, lembram? Tem que colocar o nome da base. Prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, o cone, cilindro e esfera. Essa aqui foi só para a gente recordar, tá, pessoal? Indique a quantidade de faces, vértices e arestas de cada poliedro representado a seguir. Então, esse daqui é um prisma, né? E ele tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Só utilizando aqui como gabarito para vocês. Lembram que as faces são as que têm aí os polígonos, né? Ou é um triângulo, ou é um retângulo. Os vértices são as quininhas, os pontinhos, e as arestas são as linhas.
A pirâmide, né, tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. A outra pirâmide, essa é a pirâmide de base hexagonal. 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. O cubo, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Aqui nós temos um prisma, né, de base hexagonal, 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. E aqui nós temos nesse sólido 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Observe as representações de prisma baixo. Então, aqui nós temos um bloco retangular, aqui nós temos uma pirâmide, né? E, acho que não, o A e o C são blocos retangulares e esse é uma pirâmide. Então, vamos lá. Quais desses prismas também podem ser chamados de bloco retangular? Então, é a A e a C. Pessoal, a B não vai ser uma pirâmide, porque ela não é formada por todas as suas faces aí, tirando a base de triângulo, tá? Só corrigindo aí o que a Pro falou. Qual é o nome do prisma acima que não pode ser chamado de bloco retangular? É o prisma de base triangular. Então, é essa que a Pro tá retificando aí. Ele é um prisma de base retangular. Ele não é uma pirâmide, tá bom? Ao todo, quantas faces tem o prisma que você nomeou no item B? E quais formas de faces desses prismas? Quais as formas das faces desse prisma e quantas faces de cada uma ele tem? Então, ó, nesse prisma aqui, nós temos um retângulo na base, temos 2 retângulos nas laterais e temos uma lateral formada por um triângulo e a outra também. Então, ele tem ao todo 5 faces, 3 retangulares e 2 triangulares. Localize no diagrama o nome dos sólidos geométricos representados. Então, vocês viram aqui os nomes desses sólidos geométricos, né? E encontraram no diagrama aqui o cone, a pirâmide, bloco retangular, prisma e assim por diante. Um prisma com 10 faces ao todo tem quantas faces laterais? Escreva o nome do polígono presente em sua base. Então, um prisma com 10 faces tem 8 faces laterais e a sua base é um octógono. Então, por que 10 faces? São uma embaixo e uma em cima e 8 laterais. Então, são 10 faces ao todo. Observe a pirâmide de base quadrada ao lado e marque com um X as planificações dessa pirâmide. Então, a planificação aqui dessa pirâmide de base quadrada é aqui, ó. A base é um quadrado. Essa é uma pirâmide de base triangular, tá bom? Essa também é uma pirâmide de base quadrada e essa aqui também. Pro, e essa não é uma pirâmide de base quadrada? Não, porque ao fechar vai faltar um aqui, tá bom? Então, não é. Cassiano está construindo um cubo colorido com cubinhos de 1 centímetro cúbico. Para isso, ele começou montando placas com 10 cubinhos de largura, 10 cubinhos de altura e depois juntou 10 placas para formar o cubo. Qual é o volume de cada placa que Cassiano juntou? Então, ele fez 10 cubinhos de altura, 10 de largura, né? E depois juntou 10 placas para formar ao todo. Então, você faz 10 vezes 10 vezes 10, tem 100 centímetros cúbicos. Qual é o volume do cubo que Cassiano obteve? O volume do cubo de Cassiano é de 100 centímetros. Aqui é o volume, tá, pessoal, da placa, que vocês têm que fazer 10 cubinhos de altura e 10 cubinhos de largura, tá? Eu já fui para o volume final. Então, a placa, lembra daquela placa, daquele sólido, quando a gente pensa no material dourado, que tem o cubinho, aí tem a dezena, que é a torrinha, e tem aquela plaquinha que vem 100 quadradinhos? É aquela lá, tá bom? E aí, no final, ele tem o volume do cubo de 1000, tá? Que é quando você pega daí todas as medidas.
esse exemplo aqui, ó. Então, ele montou como? Ele pegou 10 centímetros de comprimento e 10 de altura. Então, aqui ele obteve na placa 100 cubinhos. E aí, o que ele fez? Ele juntou 10 placas, né? Uma ao lado da outra. Quanto que ele teve o volume total? Foi aí que ele obteve esse volume aqui de 1000 centímetros cúbicos, tá? A pergunta aqui é, se o volume de um cubinho é igual a 1 centímetro cúbico, qual é o volume do cubo maior? Então, ele quer saber quanto que tem aqui nesse cubo, desse tantinho de cubinho. Então, aqui tem 10 vezes 10 vezes 10, 10 de largura, 10 de comprimento e 10 de altura, vai dar 1000 centímetros cúbicos. Escreva a unidade de medida mais adequada para indicar o volume de cada um dos objetos abaixo, centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então, a piscina, né, vai muita água, então é metros cúbicos. Na caixinha de leite, centímetros cúbicos, porque é pouco. Na caixa de presente, centímetros cúbicos. No container, que é grandão, metros cúbicos. Caixa d'água, que é um volume bem grande, metros cúbicos. E a banheira infantil, que não é tanta água assim, centímetros cúbicos. Vamos testar? Assinale com X a imagem que representa uma possível planificação de um cubo. É a B, tá? O poliedro representado abaixo é chamado de octaedro. Nele é possível ver a junção de duas pirâmides, né? De base quadrada, de base quadrangular, uma em cima da outra, se unindo aí pelas bases. O cubo representado na figura a seguir foi montado utilizando 8 cubinhos iguais de arestas de 1 centímetro. Então, quantos cubinhos devem ser acrescentados para formar um outro cubo maior com 32 centímetros de volume? Então, quando a gente mede aqui, ó, comprimento vezes largura vezes altura, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, quando a gente adicionar, né, aqui tem 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Se a gente adicionar mais 24, a gente vai ter 32 centímetros cúbicos de volume, tá bom? Observe as figuras a seguir. Essas figuras correspondem respectivamente, né? Essa, então, é uma pirâmide de base quadrada e este é um prisma de base triangular. Pessoal, espero ter ajudado vocês, que vocês tenham compreendido a aula. Se ficou alguma dúvida, levem para a nossa live. Aproveitei muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais!